Nós estamos aqui no estúdio da TV Meridional Band. Doutor Felipe Gurjão tem várias especialidades, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Angelita. Boa tarde você que está em casa. É uma satisfação novamente vir aqui no Band Cidade. E além de trazer todas essas dúvidas, né? Que a gente conversou um pouquinho muito umas dúvidas, isso. essa semana, né? Falando sobre mas a gente isso. encontrar a Vivi também, que é uma grande amiga que está aqui no programa, é uma grande satisfação. Então, nós temos já, pode colocar aí qual é a dúvida? Já coloca para a gente a primeira dúvida, porque durante esses dias, doutor, a gente fez aí, então, vários apanhados de perguntas que a população tem dúvida, porque direito de família é muito amplo, né? Muito. E aí já tem a primeira? Vamos lá. Queria saber se, por lei, quanto é o valor da pensão? Quantos anos a criança pode ir para a casa do pai? Olha, a pensão alimentícia é um direito da criança, não está nas mãos da mãe buscar ou não esse direito, ela tem obrigação de buscar, ou do pai de buscar essa pensão, e ela não tem um valor específico definido, tá? Tem uns critérios que o judiciário vai utilizar para determinar quanto é essa pensão, né? Que é a necessidade da criança e a possibilidade de quem está para fazer o pagamento dessa pensão, ou o pai ou a mãe, né? Então é feito a gente vê quais são os gastos dessa criança, as despesas dela. A gente faz uma soma total desses valores e cada ou o pai ou a mãe, quem tiver que pagar aquela pensão, vai pagar proporcionalmente ao que ela tem condições também, né? Ao estilo de vida que a pessoa leva também, né, sim, doutor? Porque exatamente. não necessariamente pode estar no olerite, no contra-cheque, mas a pessoa leva um estilo de vida. Então, pode ser um autônomo, um profissional liberal. Então, a gente pode ter, sim, essa proporcionalidade, né? Exatamente. Ela tem que ser proporcional ao que a criança precisa e ao que quem tem obrigação de pagar pode pagar também, né? Não adianta você querer dar para aquela criança um padrão de vida e que os pais não têm aquele mesmo padrão, né? A gente teve recentemente um caso até famoso de um jogador de futebol que estava na Copa agora, que estava pedindo, salvo engano, acho que R$60 mil de pensão, né? Por quê? Porque essa criança, muito provavelmente, ela não tem esses 60 mil de gastos por mês, mas ela tem ali que ter um padrão equiparado ao do pai, né? Que tem condições de pagar muito mais. Então, é nesse sentido que a pensão ela é estipulada. Porque existe também os questionamentos existem quando fala assim, mas por que a mãe quer tanto? Né? Se ela não vai gastar tudo isso com o filho, é justamente essa situação, né, doutor? Exatamente, para manter ali a mesma condição social do pai ou da mãe, para poder ter as mesmas oportunidades, né, que os pais têm pela condição social. E a questão que foi a segunda pergunta ali que já passou, sobre a idade de ficar, visitar, né, conviver com o pai. Olha, não tem isso especificado em lei. Mas, por exemplo, uma criança muito pequena, que ainda está na fase de amamentação, que precisa ali de um cuidado muito próximo da mãe. Então, vai se flexibilizar um pouquinho isso, vai segurar, né, um período e tudo. Já está na mamadeira, pode ir para a casa do pai. Aí não tem uma idade específica, né? É direito do pai ou da mãe ter essa visita, passar os finais de semana ou as férias escolares, independente da idade. É um né? bom senso um bom senso entre o casal, né? Estabelecer o que é o melhor para a criança. Quanto menos a idade da criança, ela precisa mais da mãe, né? Depois ela vai precisando mais também da figura paterna, mas a gente tem que levar isso em consideração. O casal tem que achar uma razoabilidade ali e tentar estabelecer isso de uma forma amigável. Se não for possível, aí vai ter que procurar o judiciário para determinar se vai passar um período do dia, ou se pode pernoitar, ou se passa os finais de semana e determinar e delimitar isso daí. Tem um vídeo aí, Neto, coloca aí pra gente, por favor. Meu nome é Deise, tenho 40 anos, sou do Recife, Pernambuco, mas no momento eu estou morando aqui em Ariquemes, né, em Rondônia. Então, vamos lá o caso.
tenho 2 filhos com essa pessoa que eu vivi há 18 anos e eu sofria muito com ele, né? O meu primeiro filho, ele via muita agressão dentro de casa, tudinho, que acabei quase perdendo meu filho, né? Então, e ali foi piorando o caso, acabei engravidando de novo, tendo um outro segundo filho com ele e sofrendo muito. Então, ele não deixava eu sair, não deixava eu ir para casa da minha família, não deixava viajar para casa da minha família com meus filhos, que ele ameaçava. Então, eu acabei entrando num grupo de relacionamento, conheci uma pessoa que eu tô com ele hoje, né? E falei com o meu menino mais velho, né? Falei para ele, contei a situação, eu disse, ó, manhã tá indo embora, mas amanhã vai deixar com você e o seu irmão com seus pais, mas quando as coisas melhorar aqui, amanhã vim te buscar. Falei pro meu filho mais velho. E o meu filho mais velho aceitou, né? Porque o pai dele não fazia nada por ele, né? Quem sempre fazia as coisas por ele era eu. Eu sempre era o braço direito do meu filho, né? Dos meus filhos. Eu que fazia tudo por ele, né? E a minha irmã também, né? Que ajudava. O pai dele só fazia maltratar. E engraçado que depois que eu fui embora, que eu separei dele, que eu deixei meus filhos com ele me ameaçou na estrada, que quando eu vim, ele ligou pra mim dizendo que se eu voltasse não ia encontrar ele, os meninos mais onde estava, né, na casa lá, não ia encontrar mais. Ia sumir com os meninos, ia desaparecer com os meninos. E eu ia ver, eu ia pagar pelo o salto que eu tava fazendo, né, que eu tava deixando ele por outras pessoas. E eu disse pra ele que eu não ia viver nas mãos dele pra estar sendo humilhada, sendo maltratada. Aí ele ficou dizendo pra todo mundo que eu tinha abandonado os meninos. Eu não tinha abandonado os meninos. E faz 6 anos que eu não vejo os meninos. É uma situação complicada, envolve muita coisa, não só a situação dos filhos ali, dela também, né? O caso dela é um tanto quanto complexo, mas muito comum, né? Infelizmente, a gente sabe que a grande maioria dos lares brasileiros são custeados totalmente por mulheres, né? E sem, muitas vezes, a participação do genitor, do pai. No caso dela, o que eu poderia aconselhá-la, primeiro, procurar uma delegacia, né, especializada em violência doméstica e relatar esses fatos, né? Pelo que ela disse, ela sofreu violência psicológica, física, talvez até patrimonial, porque ela tenha que ter saído de casa sem bens, sem nada, né, com a mão na frente e outra atrás, como se diz. E independente do tempo que ela saiu do lar, ela pode entrar com uma ação solicitando a guarda, né? Nesse momento, o juiz pode determinar, inclusive, deve determinar um estudo psicossocial para saber qual a condição melhor de cada lar para estar fazendo a criação dessas crianças, né? E se for constatado que essas crianças, sob a guarda do pai, que hoje ele exerce a guarda de fato, né? Se observa que há um tipo de violência com as crianças também, maus tratos, o juiz, inclusive, pode determinar que o pai perca o pátrio poder, né? Que ele não tenha mais ali uma convivência da forma como tem hoje com os filhos e o mando sobre a criança, sobre o destino dela. Então, tudo isso pode ser feito judicialmente e, infelizmente, é uma situação muito comum. E também uma outra situação que às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, né? Já é uma outra situação. Se ela não tem nem como se manter, então o caminho melhor seria o quê? Defensoria? Defensoria pública, né? O pai, no caso, se for comprovado que o melhor para as crianças é estar sob a guarda da mãe, sob os cuidados dela,
vai ser, inclusive, determinado que o pai, o genitor, pague uma pensão para as crianças, né? Para a subsistência dela. Eu não sei quanto, ela falou acho que 6 anos que ela saiu de casa, né? Mais ou menos. Talvez já tivesse um tempo muito grande para ela pedir uma pensão para ela. Sim. Né? Mas para as crianças ela poderia pedir essa pensão sim e ter os custos da criança bancados totalmente ou parcialmente pelo pai, já que ela talvez não tenha condições de arcar com essas despesas. Mas o caminho, então, delegacia, que seria, né? E depois ela poderia ir para a defensoria para poder, então, contar a história dela e saber qual é o melhor caminho, né, doutor? Não necessariamente ela precisa fazer uma queixa, processar criminalmente o pai das crianças para buscar depois essa guarda, né? Ela pode optar por... Mas um esclarecimento. Optar diretamente para o judiciário e requerer a guarda. Mas até por uma questão instrutória desse processo de guarda e tudo, demonstrar essa questão da violência, né? Deixar claro que ela não abandonou o lar porque simplesmente quis abandonar sair, os filhos, né? Era um momento de violência ali que ela vivia e precisou sair do lar e tentar estabilizar a vida para posteriormente ter a guarda das crianças e dar uma vida melhor para elas. Ainda falando sobre filhos, guardas, né? A gente fica pensando, guarda compartilhada, guarda unilateral. Existem vários tipos de guardas. Explica para a gente, doutor, de uma forma assim, bem simples, para que as pessoas entendam. A gente tem hoje o que é bem comum, que é a guarda compartilhada, que é quando pai e mãe normalmente se dão bem, tem ali um consenso sobre a criação desse filho, e aí essa guarda ela tem um lar de referência, né? Mas ela é compartilhada, tem uma livre ida e vinda para a criança, de ir na casa do pai, de ir para a casa da mãe, almoça com um dia, almoça com outro no outro, dorme na casa do pai ou da mãe, sem uma limitação de tempo, sem algo muito específico. A gente tem a guarda unilateral, que é quando apenas um dos pais exerce esse poder sobre a criança e ela tem um lar apenas e visita o pai ou a mãe, conforme o juiz determina as visitas, né? E a gente tem a guarda alternada, que é pouco usada. Ela se aproxima um pouco da guarda compartilhada, né? Mas aí o juiz ele estabelece, olha, 3 meses do ano vai estar sobre a guarda do pai, 3 meses vai estar sobre a guarda da mãe, e vai se alternando. Ou olha, durante o período escolar mora com a mãe, durante as férias vai ficar totalmente morando com o pai. Quando, por exemplo, morar longe, né, em outro estado, talvez essa seria a melhor saída? Talvez a melhor saída, né? Isso aí, quando vai se estabelecer essa guarda, tem esse estudo psicossocial que é feito por um psicólogo lá do Tribunal de Justiça e ele avalia o que é melhor para a criança. E aí o juiz, com base nisso, ele decide qual tipo de guarda é melhor para a criança. Vamos falar aqui, a gente está falando de filhos, vamos falar agora sobre casamento, né? União estável. Existem alguns tipos de regimentos, né? Regimes, na verdade, de casamento e também da união estável. Vamos entender melhor aí quem ainda não casou, quem está casando, quem está casado, qual que é a melhor opção? Olha, a gente tem o casamento, né? O casamento formal, ele tem o regime de comunhão parcial de bens, que é aquele regime que você escolhe que todos os bens conquistados onerosamente na constância do relacionamento, ele é dividido para os dois numa eventual separação. Tem aquele regime universal de bens, que esse daí, quando você casa com a pessoa e formaliza essa relação, todos os bens adquiridos antes do relacionamento, eles se comunicam, né? Então, depois de uma eventual separação, tudo que esse casal acumulou junto, independente, junto ou separado, ele vai ser dividido igualmente entre os dois. A gente tem um outro regime também, que é a participação nos aquestos. Esse ele é um híbrido, ele é um misto. Durante o casamento, cada um tem os seus bens de forma independente, tá? O que é seu no seu nome, o que é do companheiro no nome dele. E, eventualmente, numa separação, aí vai verificar o que a mulher conquistou sozinha e o que o homem conquistou sozinho. E cada um tem direito de metade dessa conquista do outro,
O que conquistaram juntos. Durante a constância do casamento, né? Então ele é um híbrido. Enquanto estão casados é uma separação total, mas na hora de separar, aí você tem uma participação de 50% do que o seu parceiro conquistou durante o relacionamento. E a gente vai ter por último que é a separação total de bens, né? Ali já fica estipulado que o que é de um está no nome dele, o que é do outro, né, está no nome do outro. Então, assim, não se comunica nem os bens anteriores ao relacionamento, nem os bens conquistados na constância. E também tem a união estável, né? Sim. Que ela vai pertencer mais ou menos parecido com qual regime? O parcial? O parcial, sim. A gente tem essa união estável, né? Tem a união estável de fato, que é quando a pessoa não formalizou. E você pode formalizar essa união estável. Você pode fazer um contrato particular e depois ir no cartório e registrar, ou você pode ir direto no cartório e já fazer essa união estável formalizada lá por escritura pública. O regime geral da união estável é a comunhão parcial, mas nada impede que nesse contrato, que nessa escritura pública, você faça ajustes. Assim como no casamento também, você pode fazer um pacto pré-nupcial e ajustar qual que é o regime de bens, o que você quer que comunique, o que você não quer que comunique, né? Mas, no geral, é isso. Mas é interessante também que na união estável, que é o que acontece bastante... Muito. Né? Eu acho que tem um número crescente desse tipo de relação. É possível fazer um contrato, como o senhor estava falando, e colocar lá mais ou menos o que você quer, de como deve ser, né? Então, esse contrato é muito importante a participação do advogado. Né? Sim, com certeza. É extremamente importante para fazer esse planejamento familiar, né? Eu tenho alguns clientes que casaram uma vez, não deu certo o relacionamento, teve uma partilha de bens. Começou uma união estável depois, não formalizou isso, tinha na cabeça que só dividiria os bens novamente se formalizasse, se casasse. E aí, quando teve essa separação lá da união estável, que teve essa dissolução da união, a mulher entrou na justiça e conseguiu novamente a divisão dos bens do que eles conquistaram na constância daquele relacionamento. Então é importante que tenha muito diálogo entre o casal e que eles estabeleçam logo, de plano, qual é o regime daquela relação. Qual o intuito? Porque a gente tem que pensar de uma forma prática, né? Nós vivemos, em alguns casos temos filhos, o futuro, um dia a gente vai faltar também, né? Não tem como evitar. Então, assim, falando desses regimes, agora partindo para o divórcio, né? Se existir o divórcio, tem mais de uma forma de se divorciar? Tem, a gente pode fazer um divórcio extrajudicial, né? Quando o casal está num consenso que quer se separar, está num consenso de como vai ser dividido os bens que conquistaram, né? E quando há um consenso, quando é amigável, né? E quando não tem filhos menores, você vai no cartório, pode fazer essa... Então é fácil, né? É relativamente fácil, você pode ir lá e fazer essa separação. Ou quando não tem consenso, às vezes um dos dois não quer separar. Às vezes um dos dois quer separar, mas não tem ali um ajuste de como vão dividir os bens. Aí, nesses casos, é necessário procurar o judiciário. Nessa separação, partilha de bens, a gente está falando desses regimes aí, também tem outras regras, né? A partilha de bens na separação, ela vai ser determinada pelo regime jurídico que foi escolhido lá na hora de casar. Se foi comunhão parcial, da forma como eu falei, o que foi conquistado onerosamente durante o relacionamento é dividido igualmente. Tem a separação total, como eu disse, a comunhão universal e aquela participação nos aquestos. O que vai determinar é isso. Ou um pacto pré-nupcial, né? Como eu disse, tanto o casamento quanto a união estável pode ser regulamentada por isso. Doutor Felipe, para a gente finalizar, porque são muitos assuntos aqui de direito de família, mas para a gente finalizar, eu quero saber sobre pensão por morte, né? Que a gente já falou um pouco sobre pensão alimentícia, para a gente entender melhor isso. Bom, a pensão por morte vai ter direito ali os herdeiros, né? Ou filhos, ou a companheira, ou a esposa, tá? Então, se você é companheira, vive em união estável, formal ou não, você tem direito a essa pensão também.
E vai depender muito do regime previdenciário daquela pessoa, né? Se estava no regime geral, no INSS, você vai fazer o pedido no INSS. Se está num regime especial, um regime próprio, por exemplo, no município ou no estado, no IPEROM, então você faz esse pedido direcionado. E é importante, assim, que a gente pense também nessa situação em vida. Porque quando o relacionamento está formalizado, ou união estável via escritura pública, ou pelo casamento, é muito mais fácil você requerer isso administrativamente no INSS ou no Instituto de Previdência próprio, né? Então é importante. Se você não tem essa situação formalizada, você pode mesmo assim requerer e aí vai tentar administrativamente comprovar essa união estável de fato, né? Se for negado administrativamente, você ainda pode recorrer para o judiciário para tentar reverter essa situação. E vai conseguir, naturalmente, comprovando, você vai conseguir. Quanto mais planejamento, melhor, porque a gente sabe que esse dia vai chegar, né? E da mesma forma também, assim como a pensão é um direito sucessório, também tem ali a partilha de bens por morte, né? Tanto a companheira que vivia em união estável, quanto a esposa, os filhos, né, são herdeiros necessários. Esses bens vão ter que ser partilhados entre eles, dependendo de como foi ajustado lá também a comunhão do relacionamento, ou pelo pacto pré-nupcial, ou pelo regime de casamento escolhido. Num geral, é essa situação, tá? Doutor Felipe, eu gostaria de agradecer imensamente, são muitos assuntos aqui. Numa outra oportunidade, gostaria que o senhor voltasse aqui, a doutora Renata Fábios também, né? A sua esposa, Sim, que a gente sempre já conhece e sabe que o atendimento e também a elucidação desses temas são muito importantes para a população que nem sempre tem acesso a esses questionamentos que a gente sabe que são mais difíceis e são vividos por todo mundo, né? Gostaria de agradecer. O senhor tem mais alguma coisa para acrescentar? Angelita, somente agradecer a oportunidade. É um prazer vir aqui e poder contribuir com a sociedade e responder esses questionamentos. É muito legal a TV aqui, a Band Cidade tem uma energia muito boa, a gente entra aqui todo mundo muito simpático, trata a gente bem. Então, somente agradecer mesmo e a gente se colocar à disposição para as próximas vezes. Um abraço, muito obrigado. Saber Direito.